Bom dia a todos. São 6 horas da manhã e a gente vai dar início à reunião semanal do programa de capacitação complementar em ecoendoscopia e endoscopia da via biliar e pancreática. E hoje a reunião está a cargo do Dr. Fernando Guzman, que é o nosso R3, e ele vai nos apresentar uma revisão sistemática e uma meta-análise a respeito da utilização do contraste, né, na avaliação das lesões pancreáticas, né, e das lesões pancreáticas e outras lesões quando a gente utiliza a ecoendoscopia com a obtenção de material e aquisição tecidual. É um trabalho interessante que vai mostrar exatamente algumas nuances técnicas daquilo que a gente pode fazer em relação à ecoendoscopia e aquisição tecidual. Então, Fernando, fique bem à vontade para nos apresentar esse trabalho. Bom dia, obrigado, professor, pela apresentação. Como o senhor disse, o trabalho que eu vou apresentar hoje é uma revisão sistemática que ele compara, né, é, duas técnicas para aquisição tecidual, né, adequação diagnóstica que eles definem, uma comparação entre a punção, maioritariamente de lesões pancreáticas, realizando o uso de contraste na ecoendoscopia e a punção pelo método tradicional, que todos nós conhecemos, né? Como introdução, a gente vai falar sobre o câncer pancreático, né, que é um dos mais letais que tem na doenças gastrointestinais, e um dos métodos diagnósticos que são usados para realizar o diagnóstico do câncer pancreático é a ecoendoscopia, mediante a punção guiada, né? Essa punção foi visto que 14% delas, quando é feita pela ecoendoscopia, mostra um tipo de amostra que não é adequada na parte da histologia da amostra. E 8% delas não são adequadas quando a gente compara com a citologia. Tudo isso depois do operador realizar duas punções com agulha. Tá? Entre elas, as massas pancreáticas são difíceis de se fazer punção devido a tecido necrótico e fibrótico que ele apresenta ao redor. Além de lesões, né, independentemente do tamanho, quanto mais funções o operador realizar, o paciente vai precisar de mais sedação, isso vai inferir em maiores custos. É por isso que a ultrassom com contraste foi demonstrado custo efetivo, devido a que ele parece ser que reduz o número de passagens com as agulhas na hora de realizar a punção. Além dele melhorar a visualização das estruturas que apresentam ao redor, e ele conseguiu distinguir os tipos de tecido que tem na área da perilesional, né? Outro aspecto também, que parece que ele melhora a sensitividade diagnóstica, certo? O ultrassom com contraste já foi discutido em vários lugares, entre eles foi discutido na ESG, na necessidade, a qual ele não recomendou seu uso rotineiro devido à falta de evidências, né? Mas eles falaram a possibilidade de ser um método de punção, né, para auxiliar o médico em caso de lesões sólidas ou pacientes que apresentam pancreatite crônica, o qual é o objetivo do presente estudo, tá? Esse aspecto em específico. Entre os critérios de inclusão no presente trabalho, são pacientes que realizaram ecoendoscopia em lesões sólidas pancreáticas, e a gente fez uma comparação entre uma ecoendoscopia convencional, né, sendo uma aquisição tecidual,
versus o uso do contraste na hora da punção econdoscópica para avaliar a compatibilidade diagnóstica, a taxa de eventos adversos, a taxa de falha, o número de passagem com a agulha e o rendimento do tecido depois de passar com a avaliação histopatológica. Entre os critérios de inclusão do presente estudo, eles colocaram ensaios clínicos randomizados, ensaios intervencionais não randomizados, estudos coorte prospectivo e retrospectivo. Eles avaliaram a compatibilidade diagnóstica da ecoendoscopia como um método amostral e não de diagnóstico. Ou seja, o objetivo foi avaliar a qualidade do tecido que foi conseguido depois de realizar uma ecoendoscopia com contraste. Entre os parâmetros diagnósticos foram avaliados a sensitividade, especificidade, a precisão no diagnóstico para falar se é benigno ou maligno, além do número de punções. E eles fizeram um cálculo de uma média de punções, mais para frente para explicar, que são mais ou menos 3 punções. Entre eles foram avaliados 3.852 estudos, dos quais foram 9 escolhidos, dando um total de 1.160 pacientes. E também foram avaliados 2 protocolos de pesquisa que ainda estão em andamento. Esse gráfico aqui, ele resume como foi feita a seleção dos estudos, né? Eles começaram tendo 7.200 da base de dados, dos quais eles acharam que a mais ou menos metade foi duplicada, então eles tiveram que ser removidos da pesquisa. Tá? E foi realizado o screening de 3.852, tá? Dos quais 35 foi o número que eles usaram, tá? E 7 deles foram excluídos os protocolos de teste e 4 que não tinha data específica do trabalho, né? No final das contas, eles ficaram com 9 estudos que incluíram nessa meta-análise e 23 reportes de estudos que foram também incluídos, já que eles incluíram estudos randomizados e não randomizados, além de coorte, tá? Entre os resultados que deu a meta-análise, eles apresentam várias tabelas, né, avaliando sensitividade, especificidade. Só que eu coloquei 2 tabelas que elas são as mais relevantes estatisticamente. As outras, na verdade, não vale a pena discutir. Para mim, é mais importante são aquelas 2 que têm relevância estatística, né? Vou tentar explicar esse caso aqui. Eu não sou erudito em revisão sistemática, mas eu vou tentar explicar o resultado que aventou a meta-análise, tá? Essa figura aqui, se for explode, é sobre os resultados da acurácia diagnóstica, tá? Do uso do contraste versus a ecoendoscopia com método convencional. Como a gente pode ver aqui, o losango, que nesses 3 estudos que foram avaliados, ele tem relevância estatística, tá? E entre esses, o que teve mais peso foi aquele do Fácil Roof, do ano 2020. Isso aqui a gente pode ver o peso do trabalho, que é 21,3%, tá? Que é o maior entre os 3. Isso pode ser devido a que ele pegou mais número de pacientes, tá? Por exemplo, teve um total de 103, aqui está os pacientes que realizaram a ecoendoscopia com contraste e aqui do lado pelo método convencional, tá? Que seria o grupo controle e o grupo intervenção, que a gente pode chamar. Esse trabalho aqui teve mais número de eventos, né, eventos positivos. Em segundo lugar ficou aquele de 2015, que teve um pouco menos, mais ou menos a metade, né? E aqui tem um detalhe que eles colocaram muito bem nesse gráfico aqui, porque eles usaram aquela ferramenta da Cochrane, que é risco de viés, né? Ele
faz uma série de perguntas, são basicamente 5 domínios, entre os quais você responde um questionário baseado nos trabalhos que você está estudando e para ver realmente qual que é o risco, o grau de viés que vai apresentar o seu trabalho. Então, eles colocaram aqui dos 5 domínios que foram perguntados, esses outros dois, na verdade, eu não vi ainda esses 7 domínios, eles colocaram 7, mas eu conheço até 5. Mas o que me chama a atenção é que eles, em esse primeiro domínio, tá? Eu coloquei aqui do lado, 5 domínios do Risk DBAs. No primeiro domínio, eles avaliam o processo de randomização, eles fazem 3 questões que eu coloquei aqui em cima, tá? Para avaliar o tipo de artigo, de estudo que você incluiu na sua meta-análise, tá? As quais apresenta uma cor vermelha, porque ele tem muitos erros no processo de randomização. Tá? Isso quer dizer o quê? Que em algum aspecto dentro desse trabalho existe uma informação que não foi, podemos dizer, feita aleatoriamente, senão que teve um sesgo de viés. É por isso que esse trabalho daqui, ele, na verdade, não tem muito peso na hora de falar de importância estatística. Isso pode dar um erro na hora de apresentar o resultado final, né? Já que o resultado final deu como relevante estatisticamente, né? No outro gráfico que teve relevância estatística, ele mede a sensitividade diagnóstica do uso do contraste, a gente vê o mesmo erro, mas em 2 trabalhos, né? Esse lá é 2022 e esse é 2015, que é o mesmo trabalho do anterior gráfico. O primeiro domínio, ele apresenta um grau sério de risco de viés devido ao processo de randomização, tá? Mesmo assim, eles colocaram como positivo estatisticamente, dando a favor da econdoscopia com contraste versus o método convencional. Tá? Eu não fiquei muito convencido de que realmente seja isso o resultado, né, na prática, devido a todas essas nuances, esses detalhes aqui que eu estou explicando para vocês, né? Aí, inclusive, nesse trabalho aqui, tem vários domínios que eles não têm informação sobre o processo de randomização dos trabalhos. Então, isso piora ainda mais o fato de que esse resultado que eles estão apresentando aqui não tem muita relevância. No entanto, a conclusão que eles chegaram foi que a endoscopia com de contraste tem mais sensitividade diagnóstica do que o método convencional, né? Não sei se dá para entender o que eu tentei explicar aí, mas resumindo é isso que eu consegui puxar desses 2 gráficos que eles colocaram como relevante estatisticamente. Teve relevância? Teve, porém, teve aqueles detalhes, né, entre o processo de randomização. Bom, na parte da discussão, a gente pode inferir, né, baseado nos dados que eles colocaram, que a ilustração com contraste é mais sensível na hora de avaliar lesões sólidas pancreáticas. E existem fortes tendências entre compatibilidade, acurácia e especificidade, especialmente em estudos randomizados. Outro detalhe desse trabalho, desse artigo aqui, é que ele misturou um pouco de tudo. Ele misturou estudos randomizados, estudos não randomizados, estudos coortes. Então, ele não segue um padrão. Ele fez uma mistura de vários tipos de estudos e ele misturou todos os tipos de estudos, aí tentou chegar numa conclusão, tá? Entre o resultado dos subgrupos, né, foi visto que o ultrassom endoscópico é favorecido, especialmente
que nesse primeiro trabalho que eu mostrei, que é fazer o russo, ele fala sobre o favorecimento mesmo do ultrassom endoscópico sobre a econdoscopia convencional, né? Agora, falando um pouco sobre as punções, a parte da punção eles colocaram como uma média de 3 passagens da agulha na lesão, isso como média, e parece ser que a primeira punção beneficia a segunda punção, já que ele vai fazer como que se fosse um trajeto, né? É que onde que vai a primeira punção e depois vai a segunda. Outro detalhe que eu vou falar sobre as punções aqui, o número de punções, eles misturaram assim mesmo os endoscopistas experientes e os não experientes, tá? Então, eles colocaram para médicos não experientes na hora de puncionar a lesão, com menos de 100 punções, para realizar a primeira punção, e eles colocaram endoscopistas experientes com mais de 300 punções para realizar a segunda punção, ou além da segunda punção, tá? Isso foi também uma mistura que eu acho que não deveria ter sido feita, né? Porque aí ia misturar tudo. E o pior desempenho foi visto, foi apresentado na endoscopia convencional, mas isso foi visto em estudos não randomizados, tá? E falando sobre as complicações, uma coisa que chegaram numa uma igualdade foi que não existe muitas complicações e elas não são muito raras, tá? Entre a ecoendoscopia convencional e aquela contraste. O número de punções assim mesmo foi visto que foi menor em aqueles que realizaram contraste na hora da endoscopia, que foi diminuído pela metade o número de punções, tá? E como eu já disse, a média de punções que eles calcularam foi de 3, tá? Mas esse quesito de número de punção, ele não responde à pergunta se a ecoendoscopia é contrastada é melhor ou não, comparada com a de método convencional. É, outra coisa que eles tentaram abordar também foi o tipo de agulha, FNE e FNB. Tá? Esse tipo de agulha, os dois tipos de agulha foi escolhido de jeito independente, segundo o médico endoscopista. Tá? Não foi uma regra, tá? O tipo de agulha que foi escolhido. Tá? E existe um trabalho, aquele vídeo, ele que foi incluso nessa meta-análise, que ele fala que falando sobre lesões sólidas pancreáticas, o tipo de agulha não difere no resultado, tá? Mas muitos de nós sabemos que a agulha de FNB é um pouco mais preconizada na hora de funcionar lesões sólidas, né? Agora, eles colocaram, por exemplo, tem aqui um trabalho, o Sugimoto, ele fez a avaliação de diferentes agulhas FNA que diferentes tamanhos, entre ultrassom contrastado e convencional. E ele sugere que a agulha de 25 Gauss é mais efetiva na hora de realizar uma punção de lesão sólida pancreática. Agora, esse outro trabalho daqui, que foi também relevante na cura diagnóstica, ele fala que quais são os fatores de risco que vão predizer sucesso ou não na hora da punção de uma lesão sólida pancreática. Entre eles, ele nomeia a hipertensão portal, o uso do estente biliar, a presença de necrose tumoral, o sítio anatômico do tumor e a pancreatite crônica, paciente com pancreatite crônica, tá? Ele diz que o uso de com contraste é melhor do que o convencional, tá? Porém, ele não teve relevância estatística na hora de ser avaliada, né? Mais uma vez. Agora, o não Sugimoto, novamente, ele conclui que a ecandoscopia do convencional, na hora de fazer uma punção de uma lesão sólida pancreática, ele apresenta 2,4 vezes mais chances de ter um erro amostral do que a ecandoscopia com uso de contraste, que aqui a gente vê que tem 75% de amostra adequada no método convencional
versus 40% de amostras inadequadas na ecoendoscopia com uso de contraste, tá? Outra coisa, né, que eu disse para vocês aqui, usaram médicos experientes e não experientes. Eles colocaram médico não experiente para realizar a primeira punção e médico experientes, que eles colocaram acima de 300 punções para realizar dois ou mais punções, né? Eles misturaram de tudo nesse trabalho. Aqui, esse outro estudo, CICIAN, ele avaliou 7.000 ecoendoscopias com o uso da agulha FNA, entre as quais eles usaram 500 é, ecoendoscopias com uso de contraste, e ele não achou diferença entre os grupos, tá? Mas ele não especifica se o paciente, se o médico tinha experiência ou não na hora de realizar punção. O Sugimoto, ele sugere que a ecoendoscopia com o uso de contraste, ele beneficia o médico endoscopista não experiente. Isso porque, devido a que o uso de contraste, ele consegue delimitar, parece ser que ele consegue delimitar a lesão sólida, ele consegue distinguir as áreas de necrose, as áreas de fibrose e as áreas que apresentam vascularidade. Isso poderia beneficiar na hora de fazer uma aquisição tecidual e ter uma punção de qualidade, né? Agora, finalmente, o que eu posso falar favorável sobre esse estudo, né? Ele explica para nós os benefícios do uso da econdoscopia no uso de contraste, né, para realizar punção, eleição sólida. Ele também dá mais ou menos uma ideia de um número, ele aventa um número para realizar punção, provavelmente o endoscopista ter uma amostra de qualidade. Além de falar sobre o nível de experiência que o endoscopista deve ter na hora de realizar uma punção, isso também muda muito na hora de ter uma biópsia de qualidade. E o tipo de agulhas que a gente deve usar na lição sólida, o tamanho e o tipo de agulha, né? Bom, e agora, entre as limitações e os pontos menos favoráveis desse estudo, pessoalmente, eu considero que esse trabalho misturou um pouco de tudo, tá? Não sei se eles se perderam no meio do caminho, mas eles não seguiram aquela regra, né, que é feita nas revisões sistemáticas, que é a estratégia PICO, né? Que a gente avalia o universo de pacientes, a gente avalia qual vai ser a intervenção, qual vai ser a comparação e qual vai ser o resultado que eles vão querer ter com esse tipo de estudo. Eu posso dizer que teve um erro na coleta de dados, né, na hora do processo de randomização. Os tipos de estudos e artigos que eles escolheram não foram os melhores, já que ele contribuiu para ter um sesgo de viés maior. E eles compararam amostras desiguais, né, entre endoscopistas que tinham experiência em eleição sólida e aqueles que não tinham experiência. Então, aí não tem muito como avaliar um resultado que seja fidedigno, né? Isso seria tudo. Obrigado. Perfeito, muito obrigado, Fernando, por apresentar seu trabalho. Esse é um trabalho, é uma revisão sistemática, meta-análise, também publicado no Pancreatology, né, que é uma revista extremamente importante na área da pancreatologia, onde ele compara, né, duas técnicas. A primeira delas é a técnica, né, do contraste, para identificar e tentar, entre aspas, né, eu sempre digo que a técnica do contraste ela é imaginativa, né? E que você vai imaginar ou inferir um diagnóstico através das imagens que você avalia. E comparar a ecoendoscopia com biópsia. E o Fernando mostrou bem, né, naqueles gráficos, que realmente existe uma diferença estatística em relação a isso. E mostra que o importante, eu acho que esse trabalho que a gente pode tirar de mais importante é que
o contraste ajuda pouco, essa é a grande verdade. Todos os trabalhos que mostram que o contraste fez um diagnóstico, e eu falo isso há muitos anos, né? Mostra que realmente não vale a pena você ter ou utilizar o contraste para fazer esse tipo de diagnóstico. E que, mais uma vez, e o mais importante é que não há nenhum método de imagem que possa ser comparado àquele quando você coleta fragmentos de biópsia. Ou seja, o fragmento de biópsia realmente é que vai conseguir fazer o diagnóstico de certeza desse tipo de lesão. Então eu queria abrir a discussão aí, se alguém quiser fazer qualquer comentário que está aí assistindo, por favor, fique bem à vontade, mas eu queria abrir a discussão perguntando inicialmente, né, se alguém tem experiência em utilização de contraste, né, e quem já está fazendo as ecoendoscopias com agulhas para obtenção tecidual. Eu acho que esse é um ponto importante que eu gostaria bastante de saber a opinião aí da Raquel, bom dia, do Marcos, do Jorge. Então, por favor, fiquem bem à vontade. Da Jerusa também, que está aí, por favor, fiquem à vontade. Olá, bom dia, Bom dia, Celso Marcos, e tudo vocês. bem? Bem, acreditamos que é mais um trabalho que tenta dar alguma relevância ao contraste dentro da ecoendoscopia. Na prática, a gente não tem vivência, não tem experiência com o uso do contraste. Algumas semanas atrás, foi apresentado um artigo em que tenta valorizar especialmente o contraste naqueles casos de neoplasia e se imagina que a área bem contrastada, o quimioterápico vai chegar nessa região, né, que é uma coisa, que é algo importante na quimioterapia e as dificuldades que a gente tem na quimioterapia para a neoplasia de pâncreas é que realmente pode não chegar por alteração de vascularização e o contraste parece que sinalizou algum benefício. Fora isso, Celso, eu sei que você tem uma experiência bem maior do que a minha. Fora isso, eu vejo que a minha eficácia de retirada de tecido, ela é muito boa, né? E quando associada a um bom patologista, a gente traz grandes benefícios. Eu estava aqui pensando quando o Fernando colocou o número de passes que eu já fiz para obter tecido. Habitualmente, eu não ultrapasso o segundo passe. O passe é aquele momento em que a agulha entra e sai do aparelho e o vai e vem da agulha dentro do ponto-alvo, isso é outra coisa. Então, eu não me lembro assim que há necessidade de eu fazer 3 passes. Geralmente, um passo, na maioria das vezes, eu consigo tecido. E cada vez mais, né, a agulha FNB é a que é utilizada, né? Eu acho que a agulha de 22 gauge ou 20, né? As agulhas mais com diâmetro maior, elas são realmente separadas para drenagem de pseudocisto, né? Então eu vejo que é mais um trabalho que tem uma heterogeneidade de artigos, né? E que não traz assim, na prática eu não vejo que não sei, eu acho que não traz muito benefício, né? A verdade é essa. E eu me lembro até de uma coisa que o Fernando até comentou e falou, né? É que nos trabalhos não randomizados, né? O contraste levou um pouco mais de vantagem do que naqueles trabalhos randomizados, onde não teve diferença, né? Isso também chama bastante atenção em relação a que os trabalhos, né, têm uma certa tendência, né? Ou seja, e eu não digo que, quando eu falo tendência a preferir um ou outro método, eu não estou dizendo que isso é ruim. Na verdade, o que acontece? A tendência ocorre porque quem
publica o trabalho, desde que ele não seja multicêntrico, realmente tem um hábito muito maior de fazer aquela técnica prevalecer da melhor forma possível, porque ele está acostumado a fazer aquela técnica. Então, isso é uma coisa que realmente acontece, né, com os grupos que fazem esse tipo de avaliação. Mas eu concordo com você totalmente, Marcos, que a ecoendoscopia com aquisição tecidual é, sem sombra de dúvida, melhor. E, além de tudo, hoje em dia você praticamente não precisa fazer mais do que uma punção, né? Uma única punção para você conseguir um bom material. Pelo menos isso aí é o que é a minha experiência e eu acho que a E sua a também. vivência, e a vivência nossa, a gente sente quando a gente tira um bom material, né? A gente vê, Sim, e aí a gente não tem dúvida que se não vier um resultado é porque o patologista não analisou adequadamente, não preparou. Na maioria das vezes a gente consegue, ó, isso aqui tá um bom material. Não, vamos fazer a segunda porque não tá. Enfim, eu acho que o etnoscopia experiente consegue fazer isso. perfeito. Queria ouvir a opinião do Jorge, queria ouvir a opinião também da Raquel, do próprio Otávio, que está aí também, a Jerusa. Por favor, fiquem à vontade. Não estamos te ouvindo, Jorge. O Jorge acordou, não? Tô achando que ele está dormindo. Eu estou Ah, acordado aqui, Marcos, há um bom tempo. Tá ouvindo aí agora, melhor? estamos. Então, caracterização tissular não invasiva, né? É o que a gente está falando aqui, né? Se dá para caracterizar tecido para obtenção de amostra, na verdade, ele não dispensa a amostra, então a gente não está discutindo se é comparação de um método de imagem com a histopatologia, né? Ele está utilizando o método de imagem como um guia para a histopatologia. Eu acredito sim que a caracterização tissular ela deve ajudar. No caso do adenocarcinoma de pâncreas, a gente tem algumas características desse tumor, que o Fila não está aqui, eu procurei ver se ele estaria para nos dizer, né? Que dificultam a obtenção de tecido. E por isso mesmo, esses métodos de caracterização, diferente, por exemplo, do fígado, onde essa caracterização tissular não invasiva ela é muito importante, no pâncreas, o aspecto desmoplásico do tumor significa capacidade de fazer fibrose e das células ficarem ali semeadas no tecido fibrótico, é que trazem a diferença de amostragem. Mas vamos pensar que essa caracterização ela visa, sobretudo, dizer quais são as áreas vascularizadas e as áreas não vascularizadas. Vamos pegar aí uma lesão tumoral que não é o adenocarcinoma, que é o tumor neuroendócrino, que é uma lesão hipervascularizada. Certamente, eu acho, certamente que eu digo assim, é plausível que nesses casos o uso de contraste, delineando bem as áreas tumorais, seja mais interessante do que no adenocarcinoma de pâncreas. A gente vê o mesmo efeito, né, quando a gente lê, né, eu não faço a endoscopia, eu acompanho o que vocês fazem, mas a gente vê esse mesmo efeito quando a gente pega, por exemplo, a elastografia. A elastografia não acrescentou grande valor, né, na determinação de que áreas seriam melhor biopsiadas. Agora, não quer dizer que ele seja também desprovido de valor, né? Então, eu acredito sim que a caracterização tissular não invasiva, com o uso de contraste, neste caso, ela possa acrescentar alguma coisa, mas eu acho que vai ser muito menos interessante para o adenocarcinoma por conta das suas próprias características histopatológicas, né? Eu vi no início do trabalho se coloca o erro amostral, né? Eles mencionaram ali 14% de não obtenção de amostra, de erro amostral e não obtenção. E aí eu pergunto, né, quem tem mais experiência, no caso a Celso e a Raquel, se esse erro amostral
ele não está superestimado nesse trabalho, se é isso mesmo, e se vocês estão, enquanto ecoendoscopistas, estatificando isso aí para poder entender melhor como é que está a performance, viu, Marcos? Eu acho que não é só o número de passagens que vai dizer aí a qualidade, ou melhor, vai ser um parâmetro de qualidade de serviço, ou do ecoendoscopista, mas o número de amostras viáveis e sem erro, né? Que talvez mais até do que o número de passagens na determinação dessa qualidade de obtenção de material. Então, seriam esses os comentários. Eu queria ver se realmente essa taxa de 14% ela é verdadeira, porque achei alta. Achei alta. Confesso a vocês que achei alta. De erro amostral. É isso. Não, eu acho que essa sua pergunta é muito boa, Guedes. Realmente suscita essa discussão mesmo. Não, a gente não tem essa taxa de erro amostral em torno de 14%. A nossa taxa de erro amostral ou de pequena quantidade de material, ela está menor do que 3%. Hoje a gente, com o esquema que a gente tem de trabalho, né, o que aconteceu com o passar dos anos, eu posso falar para você em relação ao nosso serviço. Nós diminuímos o número de biópsias, aumentamos a qualidade da amostragem, porque a gente iniciou fazendo aspiração com seringas de 20 ml, né, onde a gente promovia aspiração com muito mais força. Isso evitava a entrada do material, muito provavelmente, apenas uma alusão, né, a isso. E a gente conseguiu pegar muito mais material com agulha com seringa de 10 ml, então isso realmente ajudou bastante. Além de tudo, né, o manejo do material, que sempre foi o mesmo, ou seja, nós nunca fizemos citologia, isso tem que ficar claro, nós fizemos citologia num início muito remoto, né, isso lá em 1997, e logo em seguida, com o patologista, né, um patologista que tem experiência, fica muito fácil a gente determinar que tipo de lesão é. Tanto que a gente sempre evolui, né, Jorge? A gente vai evoluindo. Tanto que o que acontece? Nesta evolução, a gente iniciou não só a coleta de fluido de cisto, mas também a biópsia da parede do cisto. E daqui a pouco nós vamos discutir nas próximas semanas um trabalho que mostra, né, porque muita gente fica preocupada, vou fazer uma biópsia em pacientes que têm, como é que fala, cisto, e a chance de pancreatite é muito grande, e vocês vão ver um trabalho extremamente interessante que foi publicado no American Journal of Gastroenterology, mostrando que não é bem assim, que a punção no cisto é segura, e ela é segura mesmo. Eu faço isso há muito tempo, né? Então, um trabalho bem feito, um trabalho realmente com rigor científico, ele mostra mesmo aquilo que a gente está acostumado a ver na prática clínica diária. Espero ter respondido sua pergunta. Não sei se o Marcos quer falar mais alguma coisa, não sei se a Jerusa também quer. Eu acho que esse é Deixa eu um. fazer outra pergunta ainda também para os endoscopistas responderem. Na hora que vocês selecionam uma área, vamos pegar as lesões pequenas, porque lesão grande eu acho que é mais fácil. Você vai entrar naquela massa ali e vai fazer a biópsia com mais tranquilidade. Mas as lesões pequenas, como é que vocês selecionam o sítio de punção? Porque são lesões hipoecóicas, né? Em geral, vai se evitar o vaso, então talvez o contraste ele ajude aí para evitar, se tiver uma lesão muito vascularizada, ou no meio de vaso, não é que a lesão seja vascularizada, mas se ela estiver no meio de vaso. Mas isso o Doppler talvez já desse, né? Já desse essa resposta de como evitar vaso, não precisasse do contraste. E numa lesão muito pequena, vocês biopsiam além da zona hipodensa, a margem, ou é uma passagem só na zona hipodensa e acabou-se? Em Não, termos de aí, técnica. Jorge, aí, como o Marcos falou. Então, por exemplo, você tem uma lesão pequena.
A única coisa que eu mudo, por exemplo, eu tive agora há pouco tempo um caso, que até nós vamos apresentar aqui em breve, é uma paciente que tinha uma suspeita de insulinoma e nós identificamos uma lesão de 0,4 centímetros. Então, por exemplo, uma lesão de 0,4 centímetros, ela é menor do que o espaço praticamente entre a pequena ruptura de corte no corpo da agulha e da ponta da agulha da Procor, por exemplo. Então, eu não posso usar uma agulha dessa. Se eu for usar uma agulha dessa, eu não vou conseguir material. Então, o que eu usei? Eu usei uma FNB, mas eu usei uma FNB de 25 gauges, ou seja, bem fininha, né? Sempre lembrando que quanto maior o número de gauges, mais fina é a agulha. Então eu usei e a gente conseguiu material, pena que o Fila também não está aí, e ele conseguiu inclusive fazer imunistoquímica, mostrando que realmente se trata de um insulinoma, ou seja, uma lesão extremamente pequena que a gente consegue fazer esse diagnóstico. Então eu acho que esse é um ponto fundamental e esse é um ponto importante. Agora, quando você tem uma lesão pequena, o Marcos explicou bem, você passa, mas você tem que, dentro da lesão, ficar dentro da lesão e não ultrapassar a lesão. Isso é importante. Você só ultrapassa a capa proximal, ou seja, a lesão está aqui, essa capa você pode ultrapassar várias vezes, porque é aí que você consegue o material. E essa é a tese também que a gente usa nas lesões císticas do pâncreas. E aí você faz vários movimentos, né? Como o Marcos também falou, movimentos de vai e vem. Não sei se você faz alguma coisa diferente, Marcos, o Otávio também está aí, a Jerusa, fiquem bem à vontade para responder a questão para o Jorge. É algo assim, do ponto de vista da técnica, mesmo, é deixar a lesão, alvo, em uma distância não muito longa, né? Então, não mais do que 2, 3 centímetros da saída da agulha. Isso é importante. Agora, também nas lesões pequenas, abaixo de 20, próximo de 10 milímetros, é fazer aquele movimento em leque, né? Não ficar, não ficar naquela mesma direção. Fazer um movimento em leque para pegar praticamente toda a lesão, né? E é como o Celso comentou, e ir até a margem distal, né? Evitar ultrapassar, mas também essas lesões pequenas não ficar no mesmo plano, tentar fazer um leque, né? A agulha ir descendo em toda a lesão, aí você tem uma chance maior de pegar áreas que tenham fibrose ou não, e pegar a chance de pegar tecido viável para estudo, ele é muito grande, né? Não ficar só em um plano. Não sei se eu fiz me explicar. Não, perfeito. Alguém quer fazer mais algum comentário a respeito da técnica? Celso, bom dia. Oi, Raquel, bom dia. Antes de mais nada, um grande abraço para o nosso amigo Marcos Clarencio, que fez aniversário recentemente. Então, muita saúde, muitas alegrias para você, meu amigo. É São verdade. muitas emoções. Parabéns, Obrigado. Marcos. Bem lembrado. Obrigado. Obrigado. Em relação à técnica de contraste, o que eu queria comentar, talvez fazendo uma comparação de algo não tão comparável, mas que tem alguma similaridade, é do uso de cromoscopia e magnificação em endoscopia, que tem trazido algum ou bastante benefício na identificação de lesões precoces, na endoscopia convencional, mas eu vou dizer da minha experiência, que me habituei e desenvolvi o meu olhar para a luz branca de tal maneira que, com o incremento da cromoscopia, eu não notei tanta diferença. Mas os jovens que estão começando com essa técnica, sem dúvida, eles se sentem mais seguros quando usam cromoscopia e magnificação. Então, o trabalho até menciona isso. Talvez o uso de contraste na ecoendoscopia possa auxiliar quem não tem tanta experiência na imagem convencional, e daí trazer algum benefício, mas para aqueles que já têm o olhar treinado, eu tenho essa impressão,
no momento, faz pouca diferença nessa determinação do local da punção. Então, comparando isso, eu vejo a mesma coisa em relação à cromoscopia e magnificação, Celso. Muito, muito bem lembrado, Raquel. Acho que esse é um ponto que a gente deve salientar mesmo. O uso de contraste ajuda, né? E o próprio trabalho pincela algo a respeito disso, né? Ajuda mesmo os mais jovens, né? A localizar com maior exatidão o local onde deve ser funcionado. Bem lembrado mesmo, Raquel. Por analogia também, a gente lembra, né? A gente está numa fase de IA, de inteligência. Ah, esse raciocínio também, Raquel, a gente teve uma experiência de 3 meses no serviço usando IA. O que a gente nota também é que não me chamou muita atenção o acréscimo do IA, porque a luz branca com um ambiente bem limpo, adequado, na maioria das vezes a gente consegue verificar e dar o diagnóstico de lesões de colo até mesmo antes do IA, da inteligência, sinalizar para a gente. Agora, para o pessoal jovem que está começando, para o ensino, eu vejo que IA no colo realmente pode trazer algum benefício. Mas quem tem vivência, não vejo muita diferença, entendeu? Exatamente isso, Marcos. Exatamente isso. Bom dia, professor. Bom dia. Jairo Russa, consegui entrar aqui. Pode falar, Jerusa. Então, eu estava escutando o Fernando apresentar o trabalho e a minha impressão foi a mesma do Dr. Guedes, de que, logicamente, a gente está atrás de uma área mais factível de dar diagnóstico, né? Assim, sem exclusão da biópsia, porque eu acho que também isso não cabe, desde a elastografia. A gente não tem realmente nem métodos, mesmo fazer com local, mas ainda assim não nos dá garantia de fazer diagnóstico das lesões sem biópsia, sem punções, né? Então, acho que a gente, se tiver, a gente está tentando, né? Seja com a elastografia, que realmente não mostrou evidência, o senhor sempre disse que isso era perfumaria e isso ficava realmente na cabeça, seja com contraste, eu acho que a intenção mesmo é achar uma área, principalmente para aquelas lesões grandes, em que a gente tem muita necrose associada e muita área que a gente fica em dúvida realmente em passar a agulha, porque a gente pensa assim, uma lesão muito grande, eu vou fazer o diagnóstico. E a gente às vezes pega muito de necrose, né? E acaba que tentando fugir, indo pela periferia, ainda assim, ainda tem uma mistura de tecido com área de necrose. Eu acho que nesse ponto, se tiver evolução da técnica de contraste, nos ajudará. Em relação ao tamanho da agulha, e tudo que a gente tem, eu tenho essa impressão, em lesões médias e pequenas, o diagnóstico parece que eu tenho certeza que vai sair lesões de 10 milímetros, e porque elas é muito mais sólida, homogênea, não tem tanta área de necrose e sangra menos, então acho que isso é mais factível. Em relação ao tamanho da agulha, uma vez o doutor Fila falou, se você usar uma agulha 25 em vez de uma 19, às vezes você vai dar diagnóstico pelo fato de você... Jerusa? Jerusa? A sua internet acho que está muito oscilante. Está muito boa. Não. Tá oscilando demais. Bom. Bom dia, doutor Celso. Oi, Otávio, fala aí. Bom dia, pessoal. Parabéns para o Marcos. Eu queria só fazer um comentário rápido sobre as duas questões do professor Guedes, que é o primeiro falando da técnica. Acho que o senhor foi bem preciso a gente tem que avaliar o tamanho da lesão para escolher o tipo de agulha que nós vamos utilizar.
porque uma coisa muito importante que a gente tem que saber é que tem que ter espaço para a agulha correr dentro da lesão para a gente poder obter material, né? Nessa lesão que o senhor descreveu de 0,4 centímetros, por exemplo, se a gente fosse usar uma Procor, só o bisel da Procor tem 0,6 centímetros, 6 milímetros ele tem. Então, a lesão tem 0,4. Então, só a lesão seria menor do que o bisel já não ia correr lá, não ia conseguir material. Eu acho que essa visão 3D a gente tem que ter na cabeça para planejar a nossa punção para que a gente obtenha bastante material, né? Eu acho que isso é o principal. E também o leque que o Marcos disse. Agora, a respeito do índice de falha de 14% lá do trabalho, claro, pena que o Fila não está, mas eu acho que isso deve se limitar à técnica da citologia. Por que eu estou falando isso? Lá no AC Camargo tem um residente, um R2, está fazendo TCC justamente sobre isso, sobre a performance das punções lá do hospital. E a falha no diagnóstico está justamente entre 14% e 15%. Lá o método é a citologia também. Então, tenho a impressão que esse índice seja por falha da técnica mesmo da citologia. Acho que esse deve ser o índice da citologia mesmo, da falha da citologia total. Perfeito, perfeito, Otávio, bem lembrado. Jorge, pode falar, por favor, fique à vontade. Uma sugestão para vocês aí, porque a gente tem aqui ecoendoscopistas que trabalham com tumor, que fazem punção, né? E a semelhança do que é feito na colonoscopia e na endoscopia diagnóstica e terapêutica, né? É elaboração de critérios de qualidade é importante, né? Vocês poderiam fazer um consenso, um mini consenso que seja, né, de critérios de qualidade, no que diz respeito a tudo que está sendo dito aqui, ao tamanho da agulha, escolha o tamanho da agulha de acordo com o tamanho da lesão, o número de passagens, né, ter o cálculo do sucesso do serviço, entendeu? Eu acho que isso aí funciona como um guideline para quem está começando, funciona como um critério de benchmark, a quem eu vou me comparar, com quem eu vou me comparar, né? E não é tão difícil de fazer esse consenso, não. Fica aí a sugestão para vocês de organizar um mini consenso, né? Onde esses detalhes técnicos sejam colocados como um critério de qualidade para quem está começando a fazer ecoendoscopia e punção no país. Tá? Perfeito, Jorge, muito obrigado. Alguém tem mais algum comentário? Jerusa, você quer terminar o seu comentário? Que a sua internet estava muito instável e a gente não conseguia te ouvir. Não sei se... Eu quero. Quem falou? Otávio? Pode falar, Otávio. Perfeito. Bom, gente, nós vamos então agora passar para o caso clínico. Então, o Marcelo vai apresentar o caso clínico para a gente. Marcelo, pode compartilhar a sua tela. Então, o Marcelo vai compartilhar a tela agora e vai apresentar um caso interessante. Pena que o doutor Filadélfio não esteja aí. Fique à vontade, então, Marcelo, para apresentar o caso clínico. Bom dia, professor. Obrigado. Vou apresentar, então, o caso clínico da semana. Paciente feminina, de 74 anos, que apresentava um nódulo pancreático. A paciente era assintomática, apresentando uma lesão cística no corpo do pâncreas de 3 centímetros em um exame de ultrassom abdominal de rotina. Então, a paciente foi encaminhada para a realização de uma ecoendoscopia. Eu só quero, antes de você já falar da ecoendoscopia, eu queria já começar a discutir aqui com o pessoal. Jorge, Raquel, vocês recebem esse paciente no seu consultório. Uma paciente mulher, 74 anos, tem um nódulo pancreático
é assintomática e a lesão está no corpo do pâncreas. O que é que vocês, como é que vocês manejam? O que Beleza? vocês, Tudo bom? como é que vocês Exato. fazem com esse paciente? Nada demais. Valeu. Bom, Celso, normalmente, se é só ultrassom som transabdominal, antes de encaminhar para a ecoendo, eu costumo solicitar uma ressonância de abdômen com colangiorressonância para uma melhor definição dessa lesão cística, porque muitas vezes já podemos definir como uma lesão benigna e que eu não vá pensar em complementar. E também eu busco saber do status do paciente, condição clínica dele, e se ele fez exames prévios, buscando já identificar se já tinha essa lesão em exames anteriores. Basicamente é isso que eu faço. Jorge, você faria alguma coisa diferente? Não, Raquel sintetizou muito bem aí. Perfeito. Bom, só para lembrar, esse paciente chegou diretamente para eu fazer uma ecoendoscopia sem a colangiorressonância, tá? Então, por exemplo, a colangiorressonância não vê absolutamente nada, não vê nenhum sinal preocupante, não vê absolutamente nada. Agora eu volto a pergunta novamente para vocês dois. Vocês fariam a ecoendoscopia depois de uma ressonância por uma lesão de 3 centímetros, uma paciente assintomática, ou não fariam absoluta? Veja bem, mulher, 74 anos, assintomática. Qual seria a conduta de vocês depois de uma ressonância que mostrasse que não tem nenhum sinal preocupante, não tem espessamento de parede, não tem absolutamente nada? Celso, se houver uma dúvida que essa lesão cística se trata de uma lesão mucinosa, o IPNN, ou seja, haja uma comunicação com o ducto pancreático, eu pediria a ecoendoscopia. Porém, se ele definir como um cisto simples, ou até a possibilidade de tratar-se de pseudocisto, eu iria atrás da história clínica. Então, depende do que a ressonância realmente definir. Quem sabe ela já disse, isso aí é um adenoma seroso. Paciente assintomática, eu não iria pedir ecoendo se um radiologista que eu confio me desse essa segurança. Ao contrário, não me deu essa segurança, tem dúvida ou possibilidade de ser mucinosos, mesmo não tendo sinais pejorativos ou preocupantes, pelo tamanho da lesão, eu faria a ecoendo. Você já? E o cara respondeu não, né? Jorge. Você cobrou ele? Raquel Raquel hoje está inspirada e está fazendo colocações muito claras. Não tenho muito o que dizer, não. Obrigado, Raquel. Perfeito. Então vamos lá. Essa paciente chegou para a gente para fazer a ecoendoscopia. O Marcelo agora pode apresentar a ecoendoscopia. Bom, então o paciente foi encaminhado para a resolução da ecoendoscopia. Mostrava então um parênquima pancreático já com algumas estrias hiperecóicas. Vai, Vanessa. Ducto pancreático principal de tamanho normal, 0,2, e o colédoco de 0,5. E em região do corpo pancreático, podemos ver essa lesão anecoica, né? Medindo 3,5 por 3 centímetros, de paredes espessadas e com septos grosseiros, de até 0,2 septos no interior. Então, por causa disso, foi optado então por realizar a punção dessa lesão com aspiração total do conteúdo cístico, que se apresentava E aí, tudo bem? com string test positivo. Aqui o laudo da ecoendoscopia. Então, esse material foi encaminhado para a realização da bioquímica, que mostrava um CA199 de 60 mil, um CA de 265 e amilase e glicose menores que 10.
Foi encaminhado E também agora, volta um pouquinho, Marcelo. E agora, Jorge, você recebe, por exemplo, uma ecoendoscopia. A Raquel também, quero ouvir a opinião dela, quero ouvir a opinião da Jerusa também, se ela puder falar. Então, Jorge, você recebe esse exame dessa paciente. Glicose menor do que 10 miligramas por litro, amilase menor do que 10 unidades por litro, CEA de 265, ou seja, maior do que aquele cutoff, né? Já daquele trabalho clássico do Grass, né? Mostrando 265 microgramas por litro, e um CA199 de 59 mil. E aí, Jorge? Então, saiu a lesão, né, pâncreas mesmo, de ducto pancreático, a suspeita é o IPMN, e com este CA199 estourado, eu quero mais do que nunca ter a histopatologia para ver se é benigno ou se é maligno. É um IPMN provavelmente maligno, ao meu ver. Essa seria a minha interpretação, mas sem a histologia fica difícil uma senhora de 74 anos colocá-la num procedimento cirúrgico, né? Então, vamos pensar aí o que é que a gente pode fazer para melhorar essa performance diagnóstica, né? E certamente a citologia, não sei se vai me ajudar muita coisa, não. Quero mesmo tecido. Não sei Perfeito. se a Raquel pensa diferente. Não, exatamente. Raquel, você quer fazer algum comentário? Não concordo plenamente com o Jorge. Marcos Clarencio. Ô Celso, eu ia comentar algo assim que acontece esporadicamente, mas acontece eu vou passar para uma região aqui que talvez a internet caia, mas aí depois eu posso voltar. Sim, acontece às vezes o quê? O colega liga para mim para dizer que achou na ressonância algo, se teria indicação de eco. A gente fica numa situação assim, porque parece até mas mas a ideia não é essa, né? Eu sempre tive uma ideia de que a eco junto com a ressonância, elas se somam, né? E o grande diferencial da eco, eu não sei se vocês estão ouvindo, Então, porque eu estou passando em uma região, está ouvindo, né? Não. Então, o grande diferencial da eco é a possibilidade de punção. Porque, na grande maioria das vezes, o que a gente acha na ressonância, nós vamos achar na eco, mas existe um ponto positivo e que, às vezes, a gente observa o contorno da parede interna mais detalhadamente do que a ressonância. A gente observa, às vezes, um nódulo em que a ressonância não viu. E você tira essa dúvida fazendo o quê? A punção. Então, eu acho que hoje, Jorge, Raquel e o Celso, hoje, cisto de pâncreas é sinônimo de ecoendoscopia com punção na maioria das vezes. A gente vê isso. Você vai absorver um guideline americano dizendo que só vai fazer punção com 3 centímetros do cisto? Não aceito isso, entendeu? Então, o grande diferencial está comprovado aí mais uma vez da necessidade da punção, não só para dar o diagnóstico, mas o prognóstico ao paciente de que, ó, não se preocupe, isso aqui é inflamatório, ó, a senhora tem que se preocupar, a gente vai atrás de tecido para ver se tem uma displasia, se tem um câncer já in situ. E a gente viu aí na prática, Jorge, isso, entendeu? Então, quando ligam para mim, você acha que tem indicação? Tem. Quem pensar que eu estou só ganhando dinheiro, paciência, mas eu estou pensando com esse meu raciocínio. Não sei se vocês entenderam. O que você diz é pertinente. Agora, o problema é quando o clínico manda para o ecoendoscopista e o ecoendoscopista diz que não tem indicação de punção. Não, Aí mas quando você manda para mim, eu não falo isso. você sabe que isso acontece com uma frequência incrível, né? Eu sei, mas olhe bem, eu fico baseado na literatura e no bom senso das coisas, né? Isso que é importante. não, mas aí, Jorge, deixa eu te falar uma coisa. O que o Marcos Clarencio fala pra gente é uma coisa comum. Eu raramente vejo um clínico mandar e o ecoendoscopista contraindicar.
Realmente isso que você está falando para mim, do ponto de vista clínico, é uma novidade, honestamente, porque o clínico ele tem eu sempre digo que o clínico tem um parâmetro, né, um sarrafo muito mais forte para indicar uma punção ou não. É muito assim, eu até fiquei curioso em saber quais casos, né, qual situação isso acontece. Porque Os realmente. colegas dizem que está tudo bem, que é um IPMN simples, que não tem aspectos, né? Enfim, não querem biopsiar mesmo, né? A impressão que me dá é essa, né? Quando a gente encaminha para ecoendoscopia, Marcos, é exatamente com esse sentido que você já falou, de que a ecoendoscopia vem acrescentar mais coisa do que a CPRM. Se for para fazer uma ecoendoscopia que vai me É dar um melhor não laudo mandar. igual ao do É melhor não CPRM, mandar. eu não preciso desse exame, né? Perfeito, perfeito. É isso mesmo, Jorge. Se você tiver que fazer ecoendoscopia, é para fazer ecoendoscopia para biopsiar. E realmente você tem que biopsiar, não tem conversa. A não ser, você só contraindicaria uma biópsia desde que ela venha solicitada do médico assistente, se você tiver um impeditivo. Então você tem um grande vaso entre a parede da onde você vai iniciar a biópsia até a lesão cística. Então, realmente, eu estou espantado com isso. Isso Celso, isso que Oi? você lembrou, Celso, viu, Celso? Rapidinho, isso que você lembrou é importante. Se as muito condições são Bruno. favoráveis para a punção, sim. Essa questão de pancreatite pós-punção, você me desculpe, mas é muito difícil isso acontecer. Muito. Não, então, por isso que saiu agora em julho, saiu agora um trabalho, uma revisão sistemática, da qual acho que quem capitaneou foi o David Carlock, e nós vamos apresentar esse trabalho aqui. Vocês vão ver exatamente isso, porque muita gente fala, eu não faço a biópsia, e é muito engraçado, né? Porque esse trabalho que nós analisamos hoje mostra exatamente isso que a gente nota na prática clínica diária. Os trabalhos não randomizados, eles favorecem uma certa técnica, enquanto que os trabalhos randomizados mostram que os resultados são praticamente semelhantes. Então, essa história de que quando você faz ecoendoscopia, quando você biopsia uma lesão cística da pancreatite aguda numa taxa grande de 3, 4, 5%, eu honestamente, na minha prática clínica diária, eu acho que a sua deve ser a mesma, Marcos, eu não tenho essa taxa de pancreatite aguda. Eu já tive pancreatite aguda, mas não é nessa taxa. É bem menor do que isso. Não sei se você está de acordo, se você pensa alguma coisa diferente. É, é isso aí, Celso, é isso aí. Perfeito. Otávio, você tem uma visão diferente a respeito disso? Eu concordo com o professor Guedes, viu, doutor Celso? Hum. Eu circulo fora da casinha, vamos dizer assim, em outras escolas, por exemplo, lá no 9 de julho, que agora é a escola HC, por exemplo, sem querer falar mal de ninguém, pelo amor de Deus, cada escola tem sua visão. Eles contraindicam muitas lesões, muitas punções de cisto, e eu vou lá e dou a minha opinião. Falo, gente, eu funciono isso aí. Tá na cara, tá fácil, é uma lesão de, sei lá, 1,5 centímetro. Não, mas não tem nenhum sinal de preocupante, é paciente assintomática, vai dar isso, vai dar aquilo. Aí, quando a paciente não é minha, eu não discuto muito, mas o que o doutor Guedes falou é muito comum, viu, doutor Celso? É que o senhor fica só na nossa casinha, né? O senhor tem que sair um pouquinho para ver o que acontece no mundo lá fora, viu? Na verdade Eu vou existe. acrescentar, Celso, que realmente é uma bolha. Vivemos numa bolha, porque o que a gente vê, eu sempre falo isso, é muito comum eu receber com a maior frustração o resultado da ecoendo sem biópsia. Isso é muito comum porque não viu sinal pejorativo e ficou assim, poxa, lesão grande que você quer ter uma tranquilidade para passar para o seu paciente. Infelizmente, isso é corriqueiro no nosso meio, fora a bolha aqui que nós discutimos semanalmente. Otávio e Raquel, ainda bem que a nossa bolha ela é transparente. A gente vê o que está lá fora.
né? Isso é bom, porque a gente vê Isso aí na mesmo. prática, né? Vê aí na prática a necessidade de punção não é só para o diagnóstico, é também para o emocional, a gente detectar lesões precoces. O que a gente quer hoje no pâncreas é detectar lesão precoce, seja ela com tecido ou algum sinalizador, seja bioquímico, que diga, ó, vamos fazer a cirurgia porque o câncer está começando. Vamos evitar uma colestase e doença avançada. É isso que é o nosso objetivo hoje. Olha, eu quero fazer um A depoimento aqui. diagnóstico precoce. Eu quero fazer um depoimento aqui de que há muito tempo eu sempre disse o seguinte: se um paciente faz a propedêutica com ressonância, sem sombra de dúvida, se você indicar a ecoendoscopia é para fazer a biópsia. Por quê? Porque a ecoendoscopia não traz nenhum subsídio a mais do que a ressonância, se não for a biópsia, ou seja, se não for o material. Então veja bem, única e exclusivamente o fluido dessa paciente já nos mostrou que se trata de uma neoplasia mucinosa. E o Jorge avaliou muito bem, né? Com CA199 de 59 mil, há de se imaginar que seja uma lesão em vias de degeneração ou de malignização. Então, realmente, isso chama bastante atenção. Eu acho que esse é um ponto importante e que a gente tem que deixar claro que é importante fazer a biópsia das lesões císticas pancreáticas. Pode dar continuidade agora, Marcela? E aqui, a gente não está te ouvindo. Aqui, Ah, pronto. Pode falar, Marcelo. des- desculpa, professor, então aqui o aspecto do anatomopatológico está mostrando um cisto mucinoso, realmente. Então, muito provavelmente se trata de uma lesão cística mucinosa, né? Um cistoadenoma mucinoso, né? Então, vocês estão vendo aqui um pedaço do epitélio. Você vê que não é fácil a gente conseguir, né, nas lesões císticas o epitélio, mas a gente conseguiu esse epitélio. Então, baseado nisso agora, eu queria saber de vocês o que é que vocês fariam com essa paciente. Qual é a conduta que vocês fariam com ela? Né? Essa paciente não é minha, a paciente é do cirurgião, o cirurgião que pediu para fazer essa biópsia, mas eu quero saber se vocês estão contentes com o resultado, se vocês estão... qual é a indicação que vocês fariam, como vocês manejariam essa paciente. Jorge, quer falar alguma coisa? Ó, o Fila não está aqui e eu não sou patologista, mas eu Pena. estou achando esse septélio bem organizadinho, né? A Sim. priori, eu não estou vendo anisocitose, não estou vendo alteração nuclear, né? Então, não sei se essa uma boa amostra, quer dizer, com certeza é porque obteve tecido, mas eu não sei se só o marcador tumoral, no caso de uma paciente de 73 anos, né? Se justificaria indicar a cirurgia, né? Como é que está o marcador sérico? Seria uma pergunta. Totalmente normal, assintomática, totalmente normal. Eu estou achando assim que este material aí, se o Fila tivesse aqui, ele nos diria, mas provavelmente ele deu um cisto mucinoso não neoplásico, ou pelo menos sem neoplasia maligna no epitélio Não, que não, foi não encontrado. teve malignidades. Ele põe no laudo, inclusive, isso. Então, aí nos deixa um dilema miserável, né? É aí que a gente sofre. Muita conversa com paciente, com família, né? Com cirurgião também, né? Para discutir riscos e benefícios de um procedimento cirúrgico numa paciente dessas, né? Que tem a chance de ter uma outra zona, até pelo aspecto endoscópico. Eu vi ali que tem parede espessada que talvez não tenha sido representado nessa amostra, né? Então, a chance de ter uma outra zona já com neoplasia maligna e até talvez infiltrando, né, é muito grande. Mas o risco de botar uma paciente de 73 anos, assintomática, numa cirurgia, para essa mulher morrer, né, depois por uma complicação cirúrgica, tem que ser pesado, discutido cuidadosamente com a família e com a própria paciente. Raquel, O Jean não está aí hoje, né?
Oi, Marcos, pode falar, Marcos. Surjan não está aí hoje, né? Infelizmente, nós não temos hoje o Surjan e não temos hoje o Filadélfia. O Fila está vindo para São Paulo, por isso que ele não veio. Ele até mandou uma mensagem. Celso, Oi, Jerusa. Truda, eu já tive pacientes com. Eu não estou lembrando aqui se a gente tem assim, um trabalho muito forte dizendo um corte de CA19,9 para malignidade em si, que normalmente coloca para mucinoso, né? Mas eu já tive pacientes em que foi operado por conta do CA19,9 aumentado, 70 mil, e continuava sendo cisto mucinoso realmente. Foi operado por conta do CA19, porque a histologia do fila deu negativa. E o fila, quando eu conversei com ele sobre isso, ele me explicou que alguns cistos, quando eles rompem internamente, eles dão uma alteração no CA19,9 e acaba que ele tem esse valor muito aumentado. Então ele geralmente me fala que cistos rotos, bem que só tem 3 centímetros, o cisto da minha paciente tinha 4,5, não era também muito grande, e aconteceu isso, né? Então, é a experiência que eu tenho, quando tem cistos rotos, em que eles podem aumentar o CA19,9 em níveis que a gente não está tão habituado assim a ver, porque para não definir malignidade na lesão assim em si, só o CA19. Jerusa, bem lembrado. Nós até já discutimos aqui mesmo, nessa reunião, que níveis de CA19,9 muito elevados, né, acima de 50 mil, 60 mil, né, eles não falam a favor, na maioria dos casos, de malignizações. Eles falam a favor exatamente o contrário, né, da lesão ser benigna. Então, eu já até coloquei no grupo um trabalho que a gente publicou, mostrando que o CA19,9 elevadíssimo como esse, ele tem um nível de sensibilidade para descartar malignidade superior a quase 80%. E que o CA19,9 não é um fator importante para indicar um procedimento operatório. Isso tem que ficar claro. E naquele trabalho que a gente escreveu, e depois foi engraçado, que quem levantou essa bola foi o próprio Rodrigo Surjan. E quando ele foi lá, eu me lembro que quando ele foi fazer a revisão, ele percebeu que o pessoal que descreveu o CA19,9 descreveu de uma forma tanto que é ambígua o resultado. Isso me chamou bastante atenção e tem algumas explicações até no nosso trabalho, se alguém quiser pode pegar, porque nas referências tem lá, né? Eu acho que isso é que vale a pena. Fala, Jorge. Estou vendo que você está com um semblante de dúvidas. Nestes pacientes eu tenho utilizado recursos adicionais. Por exemplo, eu tenho testado BRCA2, né? Porque a associação de BRCA2 com malignização, ela está bem conhecida, é um dos marcadores genéticos que a gente pode utilizar, né? Aí a gente tem que pegar a história familiar com muito cuidado, a história de neoplasia na família, a existência de outro tipo de lesão, lesão de mama, lesão de cólon, que são as associadas, né? E os fatores de risco individuais aí são importantes também, né? A história de vida dessa paciente, história de tabagismo, sobretudo, né? São coisas que a gente tem que pesar na tomada dessa decisão. O Marcos está sabendo aí de uma paciente que nós temos de um cisto que está crescendo, já está quase com 4,5 centímetros e já está na terceira punção, todas negativas para malignidade, mas é um cisto, desculpe, é um IPMN, né? Mas sem característica de malignidade, e a doente não quer operar de jeito nenhum. Então, essa a gente está acompanhando, né? Talvez esse seja aquele caso de utilizar o trabalho que nós vimos, né? De usar o Paxitel intralesional, né? Se a paciente não quiser operar, para reduzir a fiscalização e acompanhar o que vai acontecer. Ainda precisamos ganhar experiência com essa técnica, mas me pareceu bem sedutora e eu estou convencendo o Marcos Clarence a fazer isso neste caso que nós temos, que a doente não quer operar sabidamente.
Olha, né? eu vou te dizer uma coisa, Marcos, vou até mandar o recado para o Marcos. Marcos, se realmente a paciente não quer operar, eu acho que você devia fazer mesmo o paclitaxel, ao invés de fazer várias punções para tentar identificar uma possível malignização. Então, eu acho que nesse caso, eu tô com o Guedes, eu faria um paclitaxel quando o paciente não quer operar. Vamos fazer. A questão agora é ver dosagem, o material, enfim, vamos fazer. Eu Mas acredito que é uma coisa. não, mas Marcos, fique bem tranquilo que é uma técnica muito simples, muito tranquila mesmo. Vamos, ok. Perfeito. Alguém quer falar mais alguma coisa, por favor? Raquel, você quer fazer algum comentário? O meu comentário, eu acho que complementa e de acordo com o que o Jorge e vocês colocaram. Primeiro, nós andamos juntos com o paciente. Então, nós vamos expor os riscos para o paciente de realmente ter uma lesão que não foi detectada, porém, não há uma certeza da lesão ser maligna, então poderíamos repetir o procedimento em curto espaço de tempo. Mas eu tenho um paciente que ele já está tão preocupado que a melhor conduta é procedimento cirúrgico, com um bom cirurgião. Então, não há uma resposta, eu acho que não existe uma conduta única para esse paciente. Nós vamos compartilhar dúvidas com os nossos pacientes, colocar os prós e os contras, para ele, junto conosco, tomarmos a melhor decisão. É óbvio que esse paciente não deve simplesmente ser abandonado, por exemplo, não deu nada, pronto, acabou a história. Não é por aí. Esse paciente merece uma revisão precoce, caso ele opte pela não cirurgia. Perfeito. Agora, eu só quero, para terminar, fazer uma única pergunta, tá, para todos aqui. É o seguinte, essa paciente era uma paciente assintomática, aliás, ela é uma paciente assintomática de 74 anos, que encontraram uma lesão de 3 centímetros cística. Se a gente aplicasse o novo guideline do IAP, né, que é de 2023, a gente sabe que a gente iria fazer o quê? Controles periódicos desse paciente, certo? Certo. Agora, nós fizemos a biópsia, fizemos o diagnóstico. E se a gente aplica esse guideline, não tem nenhum sinal de malignidade, não tem absolutamente nada, está previsto por esse guideline auto-hospitalar. Eu quero saber o que é que vocês pensam agora a respeito disso. Já disse o que eu penso. Eu acho que é muito perigoso você aplicar uma conduta definitiva num método, que qualquer método pode ter erro aí. A gente sabe disso. Então, não abandonaria de jeito nenhum essa paciente. Eu acho que seria um erro meu. Essa é a minha convicção nesse momento. Perfeito. Jorge, o que é que você pensa? Concordo com Raquel. Não dá para a gente deixar essa doente liberada e dar alta de forma alguma. E eu, inclusive, antecipo, às vezes, o tempo da CPRM, de acordo com o grau de ansiedade da paciente meu mesmo. Agora, vejam bem como mudou, né? Esse é o que eu falo há muitos anos. Olha como muda quando você aplica o guideline, né? E você vê como os guidelines estão, entre aspas, né? A gente pode até falar isso, errados, né? Olha como muda quando você aplica a biópsia de uma lesão cística antes ou seja, aplicar o guideline depois da biópsia, né? Eu acho que esse é um ponto que a gente tem que amadurecer muito, realmente é um ponto que chama bastante atenção e que a gente vem discutindo bastante aqui. Por isso que, Jorge, quando você indicar uma ecoendoscopia com biópsia, tem que indicar para alguém que faça realmente a punção. Não adianta mandar para quem não faz a punção. Pode mandar para mim que eu faço. Exatamente. Jerusa, você quer falar mais alguma coisa? A Larissa está aí. Larissa também quer comentar, fazer algum comentário? Nós temos mais alguns minutos. Não, professor.
só mesmo a colocação e a dúvida era se o doutor Jorge e a doutora Raquel, eles pedem a eco solicitando punção. Normalmente, aqui em São Luís, eles pedem ecoendoscopia, seja por qualquer coisa. E eu avalio o paciente e eu decido essa punção ou não. Então, fica uma coisa, assim, a responsabilidade toda, lógica, em cima de mim, né? E, na verdade, a minha escola é de funcionar sempre, né? Então, a minha dificuldade não é isso. Na verdade, a minha dificuldade é assumir todas essas responsabilidades que eu não divido com o clínico, porque ele só manda, te resolve aí o que tu vai fazer da vida. Então, não fica tão difícil. Perfeito, perfeito. Alguém mais tem algum comentário? Perfeito. Bom, pessoal, então muito obrigado pela presença de todos. Na próxima terça-feira nós vamos nos reunir novamente, né? Talvez eu já traga aquele trabalho que eu comentei para vocês. Eu gostaria de desejar a todos uma boa semana, um bom final de semana e a gente se vê na próxima terça-feira. Tchau para vocês, até logo e até a próxima semana. Boa semana Bom para dia. todos aí. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau, bom dia.